Bom, essa é a segunda parte do meu vídeo de iceberg, onde eu estarei abordando as águas rasas até chegar às águas profundas. E que eu quero primeiramente pedir desculpas por ter demorado tanto em postar os vídeos aqui do canal, porque infelizmente novembro foi, na verdade, um mês bastante puxado para mim para fazer minhas coisas, mas finalmente em dezembro eu posso estar livre para postar todo os meus projetos para esse canal. E vendo pelos analytics do YouTube, eu percebi que grande parcela das pessoas assistindo o meu canal não são inscritas. E eu meio que eu peço carinhosamente de vocês se inscreverem no canal, é de graça. Bom, e sem muita enrolação, bora pro vídeo. O Pequeno Cove foi, na verdade, uma história relacionada sobre um seriado infantil sobre fantoches piratas. Porém, esse seriado havia umas coisas um tanto estranhas. Isso vem mais da parte dos personagens. Como um exemplo de um personagem chamado Skin Taker, que ele, na verdade, arrancava a pele dos seus inimigos para utilizar como um vestimenta. E essa história dizem que ter sido, na verdade, originária de um post numa comunidade Reddit, onde um usuário teria perguntado em discussões sobre a respeito desse seriado. E que muitos dizem de terem assistido quando eram crianças. Mesmo sem a existência de evidências sobre esse suposto desenho infantil. E que muitos se falam que esse desenho, na verdade, poderia ter sido apenas um delírio coletivo entre os usuários. Bem, essa creepypasta não tem nada de relevante. A única coisa que tem é que conta a história de que um cara acabou meio que invadindo um local que foi, entre aspas, abandonado pela Disney, onde ele acaba esbarrando com o Mickey em cor invertida. Ai que medo. E que depois de um tempo acabou criando até uma fangame de FNAF. Em 2004, no mesmo local onde nasceu o Slenderman, um usuário chamado Smork acabou fazendo umas certas montagens de quadrinhos antigos, uma diferença falando sobre uma criatura estranha chamada Zalgo, e ainda mais com um conteúdo extremamente pesado e perturbador que havia nessas tirinhas. Esse foi o que seria o início de Zalgo. O que seria, na verdade, uma entidade caótica de destruição, e tudo que ele tem de fazer nessa terra é apenas corromper tudo que fosse uma coisa adorável e simples e fofinha. Isso era foi bastante conhecido entre os quadrinhos do Ark e entre outros demais que era conhecido nos Estados Unidos. E como o Smork na época não ligava muito sobre o Zalgo, a comunidade do Something Awful e a internet em si acabou criando um monte de coisa que expandiu o conceito do que seria o Zalgo, desde criarem rituais e até mesmo fazerem várias versões do Zalgo infectando outras mídias que são consideradas infantis, como o Gavid e até mesmo My Little Pony. Essa creepypasta conta a história de Elliot, um blogueiro canadense que estava investigando sobre um canal de TV estranho que funcionava das 4 às 9 da noite. E ao longo de suas investigações, ele teria ficado horrorizado com as imagens chocantes que eram transmitidas nessa TV pirata, como um assassinato de crianças que eram cometidas com um assassino vestido de urso. A teoria dos Rugrats fala que todos os personagens dos Rugrats são, na verdade, tudo fruto da imaginação da Angélica, que devido à negligência dos pais, ela teria criado esses bebês como uma forma de ocupar o vazio do abandono que ela fica sofrendo dos pais. E conta que os personagens dessa imaginação da Angélica estariam, na verdade, mortos. E que na série, de quando eles são adolescentes,
adolescentes, a Angélica teria ido pro caminho mais devastador e indo para o mundo das drogas. É mais uma daquelas teorias estranhas onde fica fazendo uma teoria totalmente sombria, obscura em cima de um programa infantil. Isso é igualzinho com a teoria do coma que tem em Pokémon. A Casa Sem Fim seria uma casa mal assombrada que tem diversos quartos onde quem conseguisse passar por todos os desafios da casa conseguiria um prêmio. Porém, ao longo do jogo, a casa ia começar a criar uma espécie de alucinações em que você acaba confundindo a realidade da casa. E até mesmo o próprio leitor fica um pouco confuso sobre o que exatamente aconteceu no final da história. Se tudo o que aconteceu foi algo real ou algo apenas projetado pela casa. E uma curiosidade é que o canal Sci-Fi ele criou um seriado chamado Channel Zero, em que praticamente a premissa é sobre ser um canal falando sobre creepypastas, ou meio que fazer uma versão reboot dela. E eles já demonstraram o Candle Cove até a Casa Sem Fim. Segundo a lenda, em 1998 teria surgido um arcade nos fliperamas de uma cidade pequena em Oregon, chamado Polybius. E com o tempo acabou se tornando um fenômeno entre os jovens daquela cidade. Porém, havia uma certa coisa estranha a respeito desse arcade, em que quando sempre vinha algumas crianças para jogar esse jogo, sempre era acompanhada com alguns caras de preto ao lado da máquina. E que todas as crianças que jogavam esse jogo, algumas começavam a ter certos problemas como enjoo, náuseas e perda de memória ao jogarem. O que eu acabo imaginando assim, imagina você tá lá jogando, aí tem lá o Will Smith dos Homens de Preto lá, te encarando assim. Mas piadas à parte. E na verdade, muitos suspeitam que o Polybius teria sido na verdade uma versão de pré-lançamento de um jogo de fliperama chamado Tempest, em que ele só teve que ser movido por ter causado também meio que umas náuseas e vômitos nas crianças. Bom, para falar de uma maneira bem resumida, porque eu abordar sobre esse cara 3301 demoraria 3 horas esse vídeo. Então vamos contar da maneira mais crua do que é a cicada. A Cicada 3301 era uma sociedade enigmática em que houve apenas 6 ocasiões dessa organização, com o objetivo de procurar os seres mais inteligentes que poderiam passar pelos seus desafios com um monte de enigmas, mensagens criptografadas e ainda mensagens que encaminhava para livros, que depois juntavam para links, que juntava para umas coordenadas e assim chegava em uns pôsteres com QR codes dessas exatas coordenadas. Foi mais ou menos essa época que o Selbit ficou conhecido com os famosos enigmas. Eu tô deixando na descrição o canal do Lemino, onde ele conta toda a história cronológica da cicada e de o que teria acontecido com ela. Agora, a teoria de Dudu do Edu meio que conta que todos os personagens estão mortos e estão no purgatório. Porém, o diferencial deles é que cada personagem não teria morrido na mesma época. Cada um teria morrido em épocas diferentes. Meio que conta que o Rod teria morrido em 1903 devido a um acidente agrícola e o Jimmy que teria morrido nos anos 2000 devido a uma leucemia. Infelizmente, eu não consegui achar tanta informação ou até mesmo documento explicando sobre qual a data de cada personagem teria morrido e qual seria meio que a história de cada um. E eu considero até que essa teoria é um pouquinho mais desenvolvida daquelas de que todos os personagens estão mortos. Essa aí foi um pouquinho mais trabalhada.
O Local 58 é o que aparenta ser um daqueles programas de TV local que é bastante comum nos Estados Unidos. Porém, ao invés de ser um daqueles canais simples de televisão, você começa a perceber que, por meio das programações, que algo estaria manipulando esse canal de TV, utilizando mensagens um tanto estranhas, fazendo com que o telespectador fosse obrigado a ver a lua. E outras vezes mostravam mensagens contradizendo a primeira frase, através de imagens chocantes, mensagens distorcidas, e como se alguma forma de inteligência quisesse entrar em comunicação com a Terra através de um local relacionado com a Lua. O Grifter é só uma creepypastazinha de um vídeo assustador com imagens bizarras onde diz ser amaldiçoado, o que claramente é falso. Lua Pálida foi um jogo de RPG de texto que era poucamente conhecido nos Estados Unidos. Porém, um dos jogadores desse jogo teria descoberto algo suspeito a respeito dele. Durante o jogo, o jogador teria encontrado seria uma espécie de números que davam para umas coordenadas para um local. Ele pegou as coordenadas e acabou tendo que cavar um buraco. E após quando ele terminou de cavar, ele acaba encontrando uma cabeça de uma criança em decomposição. E após acionar a polícia, diz que conta que essa criança teria sido desaparecida há 1 ano atrás e que havia muitas pessoas procurando essa pessoa. E há uma série de teorias de quem deveria ter sido essa criança ou até mesmo quem é a pessoa que criou o Lua Pálida. Ted the Caver pode ter sido considerado uma das primeiras creepypastas que se popularizou na internet. Enquanto o Slenderman era de 2009 e Exalgo era de 2004, Ted tinha sido criada nos redores de 2001 e conta a história de um Ted ficcional que, após ele ter descoberto uma caverna aos redores de sua casa, ele resolveu investigar e documentar em seu site pessoal. Porém, ele simplesmente, depois de um tempo, acabou desaparecendo, deixando muitas pessoas assustadas com o mistério, sem saber que o tal Ted nunca sequer existiu. A creepypasta dá a expressão, ela meio que conta a história sobre uma mulher estranha que tem aparecido num hospital em Los Angeles, que ela tinha um comportamento um tanto estranho, não só em questão de sua questão física, mas também em questão de sua aparência, que lembrava de um manequim. E que ela teria atacado os enfermeiros daquele mesmo hospital e ter dito uma frase de "Eu sou Deus". Mas como todos estão vendo essa imagem, você deve estar se perguntando: "Homem, mas que tipo de bicho é esse?" Bom, aí é que tá. Isso aí nem sequer é uma pessoa. Eu, fazendo uma breve pesquisa, eu acabei descobrindo que isso aqui, na verdade, são bonecos de teste para médicos, onde eles meio que faziam simulações de como é que seria cuidar de pacientes com passar por algum procedimento médico e até mesmo tratamento. Segundo a crença tibetana, Tulpa é na verdade uma espécie de entidade que é formada através de meditação e de forças sentimentais. Que, em outras palavras, é como se você sentisse raiva e você materializasse essa raiva. Bom, na creepypasta meio que conta a história que o protagonista é submetido a um experimento onde ele tenta criar uma tulpa em uma forma mais metafísica, sendo mais
transmitida em um plano real. E ao longo da história, a Tuba começa a criar uma espécie de consciência e começa que ela aos poucos começa a fazer o inferno da vida desse personagem e que depois consegue se desprender da ligação entre o praticante. Ela é uma boa creepypasta, eu vou assumir e vou colocar até na descrição. O incidente de Miami ter sido um hack de interferência em um programa televisivo em que mostrava em 3 minutos uma série de imagens piscantes de um rosto de uma pessoa, e que muitos diziam que ter sido uma espécie de lavagem cerebral para as pessoas e depois a programação teria voltado ao normal. E muitas pessoas vêm com teorias de que esse tipo de interferência não teria acontecido e fazer parte de apenas um ARG. A história do profeta Risonho não tem nada de interessante. Só conta meio que a história na perspectiva de policiais atrás de um assassino em série chamado Profeta Risonho, que matava suas vítimas com um sorriso. Como se fosse uma versão do Coringa. Não tem nada demais. Esse conta a história sobre um site que, apesar do nome, até porque, né, ele teria, na verdade, uma série de vídeos bem perturbadores que eu não vou dar muito detalhes sobre, por eles têm um conteúdo bastante grotesco e, na verdade, teorias de que esse site existe. Essa creepypasta que tem muita pegada do experimento russo do sono, meio que conta a história sobre Zerman, que fez um experimento que, em teoria, deveria ser a respeito de os limites da mente humana sobre o isolamento. Mas na prática, o tal experimento, que era mais um culto religioso, tinha como objetivo de colocar almas em corpos humanos, como se fosse uma espécie de possessão, e que conta no final da história que ele se tornou sendo o único sobrevivente e que ele tem um remorso de tudo que ele acabou fazendo.